Bom, eu vou fazer a correção dos exercícios propostos na nossa última aula de programação CNC. Então são 4 exercícios, né? Esse primeiro aqui está o desenho da peça, né? Um ciclo de canal com o uso da função G75. Aí tem algumas informações no desenho aqui que serão usadas na programação, a gente precisa ficar atento a elas, tá? Então o canal ele tem um diâmetro de 65 milímetros, né? A peça, o diâmetro maior dela é 75 milímetros, onde será usinado os 3 canais. A distância entre os canais é 19 milímetros, né? Então se a gente pegar do mesmo ponto entre 2 canais, então daqui até esse ponto é 15 mais os 4 que é a largura, então 19 milímetros. Aqui tem uma medida de 3 milímetros que corresponde a uma coordenada de posicionamento em diâmetro. Só que aqui a peça está representada em uma simetria. Como é cilíndrica, né? A gente subentende que a simetria omitida é exatamente igual, né? Ou seja, a outra simetria da peça é exatamente igual, até porque não usa o nome de simetria, tá? Então esse posicionamento a 3 mm da peça, em diâmetro traduz 6 mm, né? O posicionamento do primeiro canal, lembrando que o zero peça está na extremidade oposta ao do início da usinagem, tá? Então devemos fazer o exercício conforme a referência que está no desenho. E o primeiro canal está a 63 milímetros, né? Então aqui as coordenadas em Z serão todas positivas. E o último canal, o terceiro canal, está posicionado a 25 milímetros da referência criada. Então vamos ver como é que vai ficar o programa dessa peça. Então aqui, uma primeira linha é só uma identificação. Então coloca-se um ponto e vírgula, aí chamo essa de peça N, um número genérico, né? Então aqui é só uma identificação da peça, não necessariamente tem que ser essas palavras, pode ser uma outra forma de identificar. A primeira função é o G99, é o reset da memória, então ele restabelece o zero máquina o zero máquina, né, para começar uma nova operação. O G54 ele vai determinar o zero peça, ou seja, ele vai reconhecer que a referência está criada nessa extremidade do material para poder ser usinado, né? O M08 é a função miscelânea que liga o fluido de corte para poder refrigerar a ferramenta. Daí chama a ferramenta, né? Aqui identificamos essa ferramenta como ferramenta 1. Daí ela recebe ali o 01 e o outro 01 é o corretor de ferramenta, né? Essas duas funções M6 e M13 para algumas máquinas não se aplica. Por exemplo, o turno nosso da escola ele não tem o sistema de fixação da ferramenta não é torre elétrica, tá? Então isso aqui estava aí no cabeçalho do exercício proposto, né? Eu deixei aqui só para comentar, né? Então em algumas situações a gente não faz uso da função M6 porque a fixação da ferramenta é manual, né? É troca rápida, então não há necessidade da função M6. M13 seleciona a faixa de rotação. Não é o nosso caso ali também, né? Tá? Então, essas duas linhas de programas, em certas ocasiões, podem ser omitidas, né? Não necessariamente vai usar em algumas situações, tá? Depois, o G96 trabalha com velocidade de corte constante, né? Ou seja, à medida que há variação no diâmetro da peça usinado, há variação na rotação. Essa velocidade de corte ela foi fixada em 180 metros por minuto, né? Então é esse valor S de 180, e o G92 estabelece um limite de rotação, né? Que será em 1000 RPM, tá? Então a rotação ela tem uma variação, porém fixada em 1000, né? No máximo de 1000 rotações. M3 é o sentido que a placa vai girar. Horário no caso, né? Bom, então aqui é feito aí um posicionamento inicial, né? Então no primeiro movimento passivo da ferramenta
é feito aqui o movimento de posicionamento, ó, então x81. Se a gente pegar o diâmetro de 75 e considerar que tem 3 milímetros de espaço entre a ponta da ferramenta e a peça, a gente precisa considerar 6. 75 mais 6 chega nessa coordenada de 81 milímetros aqui, ó. Isso com o uso da função G0, movimento rápido, né? E já posicionando nas coordenadas do primeiro canal, tá? Então, de novo, né, o zero peça está nessa extremidade, o posicionamento do primeiro canal na coordenada Z é o valor de 63 milímetros, tá? O M8, aqui o M8 repetiu, né? Não tem necessidade aqui, porque já foi estabelecido aqui em cima. Eu vou até apagar aqui, ó, porque isso aqui está desnecessário. Então é feito um posicionamento inicial, né? E depois o uso do ciclo para fazer os 3 canais. Então informa o diâmetro do canal 65, o comprimento do último canal 25 milímetros, né? Então o último canal ele está nessa posição, está 25 milímetros da referência criada na peça. Depois a distância entre os canais, que é a coordenada K, ela é de 19 milímetros, né? Conforme eu mencionei. Então se a gente pegar a medida entre um canal e outro, é a medida de 19 milímetros, seria aí a soma de 15 mais 4, né? Depois o F de ponto 1 é o avanço, né? Que será feito em milímetro por volta, né? Então é 1/10 por rotação de avanço radial aqui pela ferramenta, né? Depois o D é o tempo de permanência quando a ferramenta ela chega na profundidade final, então fica 1 segundo antes de fazer o retorno em G0. E o W é um quebra-cavaco, então a ferramenta ela vai aprofundar 5 milímetros, quando ela chegar em 5 milímetros ela vai retornar 1 e vai continuar aprofundando até chegar no 65. Então lembrando que aqui a ferramenta vai aprofundar em diâmetro 10 milímetros, né? De 75 para 65, então com 5 milímetros ela faz a retração, tá? Terminou o ciclo de canal, a ferramenta ela é afastada da peça, que é esse X de 150 e o Z de 150. M9 desliga o fluido de corte, o M30 finaliza o programa, tá? Então esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício é uma operação parecida, usa a mesma função, porém a aplicação é um pouquinho diferente, né? Que fala que é um ciclo de faceamento externo. Porque a operação ela é feita no sentido da face, ó. É uma movimentação da ferramenta no eixo X, ó, né? De forma a obter esse rebaixo na peça aqui, na face da peça, tá? Então aqui o cabeçalho ele é bem parecido, né? Então ali é o G99, o G54, o número da ferramenta, o M6 e o M13 conforme já foi comentado. Aqui a rotação ela é especificada a velocidade de corte, né? Então há uma variação de rotação. A velocidade de corte que foi estabelecida é de 150 metros e a rotação está limitada em 2.000 RPM. Aqui é feito um primeiro posicionamento para um ponto de troca. Percebe que no primeiro exercício não foi feito esse primeiro posicionamento. Isso aqui não tem nenhum problema, né, de ser feito aqui ou não ser feito no primeiro exercício. É só um ponto de troca da ferramenta, tá? Que é feito em G0. Daí depois aqui, esse outro G0 é o posicionamento, né? Então a posição inicial, ó, aí ele foi usado um diâmetro de 155, que é o X de 155, a peça ela mede 148, né? Então só especificou um diâmetro maior, então foi especificado 155, poderia ser 154, 153, enfim, né? É uma medida próxima do diâmetro e um pouco maior do que o diâmetro inicial, né? Que é o maior diâmetro da peça, onde vai começar a fazer a operação de corte. O Z de 28, por que 28? A peça tem 30 no total, ó, de comprimento. Então já desconta o primeiro incremento. Então aqui, ó, a ferramenta avançará de 2 em 2 milímetros, que é esse K de 2 mostrado aqui no desenho, né? Então já posicionou a ferramenta descontando o primeiro incremento.
Então, por isso que ficou esse Z de 28, né? O M8, depois o G75, aí tem que informar o X e o Z final. O X final é de 36, que é esse diâmetro. Se por um acaso o faceamento fosse total, esse X deveria ser 0, ou até um X negativo, né? Porém, ele tem que deixar um diâmetro na ponta do material aqui de 36 milímetros. O Z de 19 é o comprimento. Nesse exercício também o zero peça está na extremidade oposta ao do início da usinagem, né? Então, a 19 milímetros é esse 19 aqui. O K de 2 vai avançar de 2 em 2 milímetros. O 1 é o retorno angular. Então, percebe que a ferramenta, a hora que ela chega nesse ponto, ela faz o retorno angular, ó, saindo com a ponta da face usinada. No caso, a face usinada seria essa daqui, né? Ó. Essa face é usinada, ó. Então, ela faz o retorno angular. Depois, ela avança mais, faz o retorno angular, avança mais e faz o retorno angular. Ou seja, ela não volta com a ponta, o raio de ponta da ferramenta tocando na face já usinada. E a velocidade de avanço de 2 décimos por rotação, tá? Então, esses valores de avanço, esses valores do K, que é o próprio exercício que forneceu, isso aqui é só exemplo, né? É lógico que numa situação prática, como eu já comentei várias vezes, o avanço, o K, tudo isso depende da ferramenta, depende do material da peça, depende de alguns fatores aí essenciais para poder informar esses parâmetros de corte. Aqui, como o objetivo é só mostrar a aplicação do ciclo G75, né? Essas informações elas são genéricas, né? Tá? É só para poder exemplificar a resolução do exercício, tá? Depois, uma coordenada de afastamento, o M30 finaliza o programa, tá? Então, esse G0 é só para a ferramenta sair de próximo do material, tá? Já da peça já pronta. O terceiro exercício é uma operação similar ao segundo, porém o movimento que a ferramenta faz agora é um movimento axial, ó. Então, um movimento longitudinal, ele é paralelo ao eixo de rotação da peça. Tá? Para isso é o G74, que é o ciclo usado para poder desbastar diâmetro externo. Tá? Aqui no caso, né, o exemplo é diâmetro externo, pode ser usado para diâmetro interno também. Tá? Então, aqui também tem algumas informações que a gente precisa observar na hora de elaborar o programa da peça, né? Então, ela tem um maior diâmetro de 84, o diâmetro final de 22, o comprimento desse diâmetro torneado, ele vai ficar a 31 milímetros da face, né? Então, por consequência, esse comprimento é o 62 menos o 31. Lembrando que o zero peça ele está também nessa extremidade oposta ao do início da usinagem, tá? Então vamos ver como é que vai ficar o programa. Aqui o incremento é de 4 milímetros, percebe que aqui o 4 milímetros é em raio, né? Então aqui ó, é o raio da peça, é só a metade da peça. Então é um incremento de 8 milímetros por passada. É uma quantidade considerável de material, né? Relativamente falando, 84 para 22 é bastante material, né? Então aqui o programa, de novo aqui a parte do cabeçalho, né? Então, até aqui é o cabeçalho, que eu já expliquei nos exercícios anteriores. Para o vídeo ficar rápido, eu vou passar, né? Eu não vou ficar falando a mesma coisa toda hora, tá? Depois o posicionamento, desculpa, posicionamento não, um ponto de troca da ferramenta, é um diâmetro no vazio, 150 e Z de 150 aqui, as duas coordenadas, né, de 150 milímetros, isso aqui é só uma coordenada fora da peça. Depois, o primeiro posicionamento, ó, já considera o primeiro incremento, ó, então, aqui nesse G0, isso aqui é o posicionamento para começar a operação, que é esse ponto aqui, ó. Então, foi estabelecido o diâmetro de 76, por que 76? 84 é 8 milímetros, dá 76. Então, esse diâmetro aqui, ó, esse diâmetro da peça, né, ele está com 76 milímetros após a primeira passada da ferramenta, tá? Então, 76, o Z de 64, que é o inicial. A peça total tem 62. O zero peça está aqui, joga 2 milímetros a mais. Percebe que aqui no desenho dá até
para perceber uma pontinha, ou seja, a ferramenta ela tem que estar fora do comprimento, para ela poder incrementar e entrar cortando, senão ela tem que incrementar em cima da peça, isso não é correto em usinagem, tá? E o M8 liga aqui o fluido de corte. Então essas duas coordenadas aqui de posicionamento, ó, tá? Posicionou para fazer a primeira passe, né? A primeira passada. Depois vai informar qual é o diâmetro final e qual é o comprimento. Diâmetro final 22, comprimento 31, medidas do desenho. O I, que é o incremento por passada de 8 milímetros, né? Conforme já foi comentado aqui, se incrementa 4 no raio, é 8 em diâmetro. O ciclo ele pede um incremento sempre em diâmetro. O 1 é o recuo angular, mesma coisa lá do G75, ó. Então a ferramenta ela usinou essa primeira passada, ó. Depois ela volta. Se o 1 não é especificado, a ferramenta volta em cima do diâmetro, ela volta aqui, ó. Como está o recuo angular, a ferramenta ela volta em ângulo, afastando do diâmetro usinado. Aí ela vai incrementar mais uma vez, vir até aqui e voltar em cima do diâmetro usinado, tá? O avanço de 25 centésimos por rotação. Depois só o afastamento, terminou a usinagem, só o afastamento com uma coordenada no vazio também de 150 para X e para Z. Tá, então esse é o terceiro exercício, muito parecido com o exemplo que foi abordado na aula sobre essas funções, né, que vocês já tiveram acesso. Aí o quarto exercício, esse é um pouquinho mais complexo, que foi uma outra função que a gente viu nessa mesma aula, né, que foi a função G66, dentro do comando MAC, é o ciclo de desbaste longitudinal, tá? Então é essa peça aqui, ó. Então vai ser feito toda essa remoção de material para se chegar nessas medidas aqui, ó, tá? Essa função ela trabalha com dois programas, é um programa principal e um subprograma, né? Conforme já foi falado nas aulas. Então o programa dela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui a parte do cabeçalho, né? Que já conversamos também, aqui não muda nada, tá? De novo o M6 e o M13 aqui que para algumas situações não se aplica, por exemplo, a nossa, lá na ETEC, né, não aplica. O G96, então o cabeçalho, na verdade, ele vai até aqui, o G92 aqui, ó. Então até aqui é o cabeçalho. Depois, a ferramenta posiciona num ponto de troca, né, e ela faz um primeiro movimento aqui, ó, de aproximação da peça. Então aqui foi especificado um X de 85, aqui é um X maior do que o maior diâmetro da peça, né, que é o diâmetro aqui de 60 milímetros, então aqui foi especificado 85, poderia ser até um pouco menos aqui, né? O Z de 0, então o zero peça, nesse caso, ele está na face correspondente ao início da usinagem, tá? Então num Z de 0, tá? Depois, aí aqui tem um errinho aqui, deixa eu só corrigir rapidinho, aqui é G01, tá? Então, G01, X de menos 1, Z de 0, F de ponto 1. Ou seja, um movimento de faceamento, tá? Então, aqui considerando que o zero peça está na medida inicial, então deixa-se um sobremetal aqui no momento de preparação da ferramenta, né? Então, meio milímetro aqui, por exemplo, para poder facear. Ou seja, já faz o faceamento da peça chegando na medida inicial dos comprimentos, que é o Z de 0, tá? Depois monta o ciclo, né? Então aqui, ó, é montado o ciclo para poder desbastar todo esse perfil. Então X64 é o maior diâmetro mais 4 milímetros. Isso aqui é uma regrinha da função, tá? Isso já foi comentado lá na aula, né, sobre a função, tá? Antes do exercício. O Z é o comprimento, é o comprimento da peça mais 2 milímetros, então aqui é 0, mais 2 dá 2 positivo, que é esse 2 aqui. O I de 1 é o sobremetal. O que é o sobremetal? Por exemplo, aqui é um diâmetro de 30, I de 1 vai ficar com 31, aqui é diâmetro de 45. O I de 1 vai ficar com 1 milímetro maior, para poder dar o acabamento depois, que é na sequência do programa, eu já explico. O 1 aqui é para alisar, né? Isso aqui eu mostrei, né? Fica mais fácil para poder explicar
de uma forma visual, né, no desenho lá nos slides. Então tá bem explicadinho, a peça ela vai escalonando, a ferramenta vai escalonando a peça, depois esse U1 ele alisa, então é o alisamento do perfil, respeitando sobre metal. O W de 4 é o incremento por passada, então vai tirar de 4 em 4 milímetros, né? O F de ponto 25 e o perfil que o G66 vai obedecer é o perfil que está dentro do subprograma P10, que é essa identificação aqui, ó. Então P10 é o subprograma que contém o perfil da peça. A gente observar essas coordenadas, elas correspondem ao perfil da peça, tá? Ou seja, as dimensões e a geometria da peça. Então aqui é feita a operação de desbaste. Desbastou, faz-se um posicionamento em G0 com x de 20 e z de 2, que é exatamente esse ponto B aqui, ó, tá? Então aqui posicionou, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se pega o desenho e o programa. Acho que não dá muito certo, não. Então aqui o x de 20 e z de 2 é esse ponto. Aí faz a compensação do raio de ferramenta. Essa função eu ainda não expliquei, né? Eu ainda não abordei o uso de compensação de raio. Então, para mim explicar isso aqui agora vai ficar, vai ser inconveniente. Então, só entende que antes de chamar o subprograma pela segunda vez para poder fazer o acabamento, compensa o raio da ferramenta, tá? Então vamos entender assim agora. Num outro momento eu vou explicar essa função de compensação de raio de ferramenta. G42 compensa, né, quando é feito à direita do perfil. O P10 é o subprograma que contém o perfil, as coordenadas do perfil. Depois o G40 descompensa, aqui um movimento só para poder descompensar, que é esse movimento aqui do I para o J, ó. Então x63z de menos 59, aqui também tem um errinho, vamos complementar aqui, menos 59,5, né? E daí depois aqui vai lá para o ponto de troca, para uma coordenada de afastamento, né? Que é o x180, ó. Se a gente pegar e tá voltando do J aqui para o A, ó. x180 e o Z de 30. Esse exercício, inclusive, já fizemos ele só com coordenadas, fora de programação. Fizemos aqui a coordenada A, B, foi uma aula que foi 3 exercícios. Esse era um deles, tá? Sobre coordenadas absolutas e incrementais. E o M30 finaliza o programa. Então aqui usinou a peça toda, tá? Onde que o subprograma está? Ele está dentro do G66 e fora do G66 para poder fazer o acabamento, tá? Então aqui as coordenadas, né, do perfil, vamos entender aqui então. Então G01, X25, Z de 0 é o ponto C, ó, né? Então se a gente pegar, ó, é o ponto C. Então saiu aqui o movimento, ele sai daqui do x20 z de 2, que é o ponto B, e dentro do subprograma tocou na peça, ó. Então x25 z de 0, ponto C. Depois, por que 25? 30 menos 2,5 do chanfro. Depois, 30 milímetros menos 2,5 é o ponto D. E aí vai, ó. Depois, x30 z de menos 30 é o ponto E. x45 z de menos 42 é o ponto F. Depois x45 z de menos 57 é o ponto G, né? Então aqui está na sequência, tudo em G1, a ferramenta percorrendo tudo em G1. Depois x55 z de menos 57 é o ponto H, né? E para finalizar o perfil, x60 z de menos 59,5, que é o ponto I, né? Aí o ponto J já está fora da peça e o M2 finaliza o subprograma. Tá? Então essa foi a correção, né? A resolução dos exercícios propostos na nossa última aula, né? Eu disse lá no ambiente virtual e no grupo de WhatsApp que eu iria gravar um vídeo com a correção para vocês assistirem, tirar as dúvidas e postar o exercício lá na tarefa criada dentro da aula da semana passada, tá? Então eu fico por aqui até a próxima aula.